Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma aula do nosso curso básico de Espiritismo. Estamos no segundo livro, na 13ª aula. E o nosso tema de hoje é Lei de Justiça, Amor e Caridade. E então a gente vai começar falando de justiça e direito natural. Justiça é a virtude moral pela qual se atribui a cada indivíduo o que lhe é de direito. É um sentimento natural inerente ao ser humano e não o resultado de ideias adquiridas, pois consiste no respeito ao direito de cada um. O sentimento de justiça está de tal modo patente na natureza que o próprio homem revolta-se à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve este sentimento, que é o mesmo para todos. O que varia é a sua expressão em função do grau evolutivo dos espíritos. É assim que o que para uns é justo, para outros não é. Isto explica o fato de muitas criaturas interpretarem a justiça de modos diferentes. O critério de justiça está, portanto, diretamente ligado à evolução moral do espírito. Por isso que se vê em criaturas simples e, às vezes, até primitivas, mas com elevadas noções de justiça mais exatas do que as de homens de muito saber. Estes, em numerosas oportunidades, deixam-se levar pela cobiça, pelo poder e pela vaidade, desvirtuando assim o conceito natural de justiça ao aplicá-la segundo seus próprios interesses. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 875. Esses direitos são determinados por duas leis, a lei natural e a lei humana. A primeira é eterna, imutável, e sua origem identifica-se com a própria natureza de Deus, sendo sempre a mesma para todos. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 878a. A segunda, compreendendo um conjunto de leis ou normas que regem as relações entre os homens, é feita de acordo com os seus interesses, seus costumes, seu caráter, estabelecendo regras que podem variar com o progresso moral e intelectual. O direito dos homens, portanto, nem sempre corresponde à verdadeira justiça. Ele só regula algumas relações sociais, porque há uma infinidade de atos que dizem respeito tão somente à consciência de cada um. Pelo fato da justiça consistir no respeito aos direitos de cada um, se o homem não souber onde termina o seu direito e começa o do outro, deve basear-se no ensinamento de Jesus. Querei para os outros o que quereis para vós mesmos. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, decorrem para ele obrigações especiais, sendo a primeira a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que se empenha em respeitar esse direito será sempre considerado como um homem justo. Portanto, a característica de todo aquele que procura viver sob a égide da lei de justiça, amor e caridade, em toda a sua essência, é a do homem verdadeiramente bom e justo, porque estaria seguindo o exemplo de Jesus ao praticar o amor ao próximo e caridade, virtudes sem as quais não se estabelece a verdadeira justiça. Direito de propriedade, roubo. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver, pois a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, ou fazer
qualquer coisa que possa prometer a existência corpórea dele. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 880. Deste direito inalienável decorre o direito à propriedade, porque esta é fruto que nasce de um outro direito, tão sagrado quanto o de viver, o de trabalhar. Todos os bens que o homem ajunta através do trabalho honesto, sem ter causado prejuízo moral ou material a outros, constitui-se em propriedade legítima, que ele tem o direito de defender e que lhe permitirá o devido repouso quando não possa mais trabalhar. Portanto, o direito de possuir constitui-se também como de ordem natural. Importa, no entanto, que seja exercido com prudência e equilíbrio. Aqueles que se mostram insaciáveis na aquisição de bens, acumulando sem utilidade para si nem para ninguém, apenas para satisfazer o desejo de posse, tornam-se escravos da ganância e do orgulho. Mas todo aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus. Livro dos Espíritos, pergunta 883-A. Para o homem, existe o conceito de legalidade de aquisição, conforme definem as leis humanas, mas o homem de bem deve saber que nem tudo que é legitimamente adquirido ou consagrado pela legislação humana está conforme a justiça divina. Assim, o que num século parecer ser justo em relação ao direito de propriedade poderá ser catalogado como bárbaro e injusto no século seguinte. Então, a gente tem aí a questão do direito natural, né? Coisas que nós já temos e que são da lei divina. E a gente tem também a questão do direito de propriedade, que são as coisas que nós adquirimos com o nosso trabalho. Sempre lembrando que com o nosso trabalho tem que ser de forma honesta, sem passar por cima de ninguém, e daí sim nós teremos a nossa propriedade, né? Teremos algo nosso de verdade, sem prejudicar mais ninguém. E claro, se a gente vive só para ter algo material, a gente vai estar sendo escravo ali da ganância e do orgulho, como ele diz, né? Então, essa é a primeira parte da nossa lição. A segunda parte fala sobre caridade e amor ao próximo e também amor maternal e filial. Então, começamos pela caridade e amor ao próximo. O verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como ensinou Jesus, traduz-se na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas recebidas. Tem-se, então, que caridade é a expressão maior do amor pelo semelhante. O amor e a caridade tornam-se uma extensão da lei de justiça, pois este amor ao próximo significa fazer-lhe todo o bem que cada um gostaria que lhe fosse feito. Nenhuma criatura pode exigir do seu semelhante que seja tolerante, indulgente e bondoso se ele mesmo não proceder da mesma forma para com os outros. Para acentuar ainda mais a necessidade deste amor, Jesus ainda disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este preceito manifesta-se tanto na prática da caridade material quanto na caridade moral. Muito embora o dever de todos seja o exercício constante de ambas, a caridade moral é mais difícil e, portanto, mais meritória que a caridade simplesmente material, porque exige de quem a pratica o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios contrários ao egoísmo e ao orgulho.
Deste modo, a caridade não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange em sua essência a vida de relação em todos os pormenores de uma estrutura social, fundamentando-se a partir de algumas atitudes. Primeiro, indulgência, que é a tolerância, a compreensão para com os defeitos do próximo, sem humilhar ou constranger também aquele que está em posição inferior, pois qualquer que seja nosso grau de evolução, estamos sempre colocados entre um superior que nos guia e nos aperfeiçoa e um inferior perante o qual temos deveres a cumprir. Não cabe a ninguém atirar a primeira pedra, pois todos são devedores. Todos têm defeitos a corrigir, tentações a vencer, hábitos a modificar. Segundo, benevolência é a boa vontade em ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda, com verdadeiro afeto e respeito pelos seus problemas. É saber falar e ouvir, dando ânimo àquele que desfalece, ressaltando suas qualidades, ao invés de apontar seus erros. E terceiro, perdão, no mais amplo sentido de esquecimento da falta recebida. Perdoar cada ofensa quantas vezes se fizer necessário. Perdoar significa não somente esquecer o mal recebido, mas também não desejar nenhum mal a quem o pratica, inclusive aos inimigos, dos quais não se deve guardar rancor ou desejo de vingança, mas procurar ajudar para que possam reparar os erros cometidos. As palavras de Jesus, amai os vossos inimigos, induzem a uma reflexão. Sendo o amor pelos inimigos contrário à própria natureza da condição humana, ainda pouco desenvolvida moralmente, é evidente que não se trata do mesmo amor que se tem pelos nossos entes queridos. Amar os inimigos de maneira como ensinou Jesus é perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. Esta é a verdadeira caridade que caracteriza o homem de bem. O homem, reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente se embrutece. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 888. Mas toda a sociedade que estabelece suas leis sociais, tendo como referência a lei de justiça, amor e caridade, saberá, por certo, prover as necessidades dos mais fracos, sem que estes se sintam humilhados pela sua inferioridade. A esmola em si não é um ato passível de reprovação, mas sim o modo como ela é praticada. Se o socorro prestado o for mera ostentação de grandeza perante a sociedade, não haverá mérito algum, pois Jesus recomendou que a sua mão esquerda ignore o que faz a sua mão direita. Por estas palavras, ele ensinou a não macular o ato da caridade com o orgulho e a vaidade. Portanto, a caridade, tal qual ensinou Jesus, consiste em amar uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 888-A. O amor é, assim, a essência divina que habita em todas as criaturas, do átomo ao arcanjo, essência esta que em todos quer revelar-se na unidade de sua natureza. Bom, antes da gente falar do amor maternal e filial, né? Vamos falar aqui da caridade e amor ao próximo. Então, a caridade, ela pode ser uma caridade material,
mas maior que ela é a nossa caridade moral, né? Muitas vezes a gente precisa sim praticar a caridade material, porque algumas pessoas necessitam do material naquele momento, né? Então, mas por que você vai dar o prato de comida? Porque a fome é o que a pessoa está tendo naquele momento. Não posso deixar a pessoa passar fome porque eu não quero doar uma comida ou porque eu acho que a comida não vai melhorar em nada se eu sair distribuindo comida para as pessoas que moram na rua, né? A fome é naquele momento, então vai ajudar sim a pessoa que está na rua naquele momento a comer, a se saciar, né? Mas a maior caridade que nós fazemos é a caridade moral, né? É poder auxiliar o próximo com o nosso ouvido, com o nosso tempo, né? É a benevolência que nós aprendemos aqui, a indulgência, ter tolerância com o próximo, saber perdoar. Então, quando fala de amar, é amar ao próximo e é amar aos nossos inimigos e exercer o amor na sua essência. Bom, então, já que a gente continua falando de amor, vamos falar da segunda parte, né, que é amor maternal e filial. O lar é a morada material temporária, onde muitos espíritos antagônicos reencarnam, amparados pela tutela do amor maternal, sentimento instintivo comum tanto para os homens como para os animais. Embora nestes tal amor seja limitado às necessidades de sobrevivência de cada espécie, esta limitação explica o fato do amor maternal entre os animais se extinguir tão logo os filhotes se desprendam da mãe. No homem, contudo, este amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Livro dos Espíritos, pergunta 890. Muito embora o amor maternal seja um sentimento inerente à lei natural, existem mães que repelem seus filhos, já a partir do nascimento. Nestes casos, trata-se de circunstâncias especiais que dizem respeito tão somente à lei de causa e de efeito. Às vezes, trata-se de uma provação escolhida pelo espírito reencarnante, ou então é uma expiação se aconteceu de uma vida passada ele ter sido um mau pai ou mãe. Em todos os casos, a mãe que rejeita o filho desde tenra idade é porque seu espírito é inferior a tal ponto de criar obstáculos para o filho, concorrendo para o seu fracasso na prova por ele escolhida. Aos pais cabe, portanto, o dever de fazer todos os esforços no sentido de conduzir os filhos ao bem, independentemente dos desgostos que estes lhe causem. Muitas vezes apenas refletem o resultado de maus hábitos que os próprios pais deixaram que os filhos adquirissem. Aos filhos cabe o dever de honrar seus pais, e nessa convivência fraterna, tanto o amor maternal quanto o filial serão decorrência natural da lei de justiça, amor e caridade. Bom, então, nós sabemos que nossas maiores provas, né, estão dentro das nossas casas. Então, ali estão as pessoas que nós deveremos aprender a amar, independentemente das circunstâncias em que nós nos encontremos, né? E quando eles falam que o amor maternal, o amor paternal é o mais forte que existe, porque existe um vínculo, né, das pessoas fazerem com que seja possível a vinda de um novo espírito. E esse espírito escolheu esta família, e esta família
acolheu este espírito, então deve acolher com amor. Mas, como ele diz aqui, algumas mães rejeitam seus filhos, alguns pais rejeitam seus filhos. E aí, isso pode ser em decorrência de uma vida passada. A gente não sabe como foi a nossa vida passada, e isso pode ser uma prova tanto para os filhos quanto para os pais. E nós, quanto a sermos filhos, devemos honrar e respeitar os nossos pais, honrar e respeitar dentro da lei de amor, de justiça e caridade, e também fazer por eles tudo o que tiver ao nosso alcance. Bom, a última parte do nosso estudo de hoje fala sobre a necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Indubitavelmente, não existe melhor definição de caridade do que esta de Paulo de Tarso, que transmitiu aos Coríntios em sua primeira epístola. Nela, o apóstolo situa a prática da caridade acima de qualquer outra virtude, mesmo acima da fé e da caridade, e da esperança, corroborando com a assertiva de Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Ninguém melhor do que ele soube compreender e ensinar o que é a caridade, ao sublimar suas próprias emoções na comunhão legítima com os ensinamentos de Jesus. É assim que, mesmo que falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que tivesse o dom da profecia, que desse todos os seus bens aos pobres e entregasse seu corpo ao sacrifício, mas não tivesse caridade, não tivesse disposição da alma, de nada adiantaria. Com estas palavras, Paulo de Tarso estava ensinando a todos que essa sublime disposição interior identifica-se com o mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ser como o metal que ressoa significa dizer que até mesmo aquele que endurece seu coração, deixando de fazer o bem, mesmo que tenha todo o saber e erudição, mesmo que saiba proferir belas palavras, tudo isso nada valeria sem a vivência desta virtude. A necessidade da caridade, segundo o apóstolo, é amar a todos simplesmente pelo desejo de amar. É suprir a carência afetiva inerente à própria condição humana. É o desejo sincero de fazer algo em benefício do bem comum. A lei de sociedade impulsiona o homem na sua vida de relação a desenvolver suas potencialidades, enquanto inteligência infinita, seu patrimônio intelectual e moral, se expande e se aprimora à medida que participa ativamente da vida familiar e social pela necessidade inerente de auxílio mútuo, através da caridade, base angular de todo o relacionamento social. Deste modo, a caridade, segundo Paulo de Tarso, é a superação do orgulho e do egoísmo, justamente os maiores obstáculos ao progresso moral da humanidade, pois é através da prática da caridade que o homem deixa vir à tona a natureza íntima do seu ser, o amor extensível ao seu semelhante. Ao abordar este tema, o apóstolo Paulo, refletindo certamente toda a inspiração advinda da espiritualidade,
conduz os homens a uma reflexão para que não vissem nesta virtude apenas uma necessidade circunscrita a atos materiais. Ser caridoso é algo mais complexo do que o sugere o simples comportamento em determinadas situações sociais, mas uma atitude evangélica e uma predisposição ao amor perante a vida, perante Deus e perante si próprio. As palavras deste apóstolo são incisivas quando disse: a caridade é paciente, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 6. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nem melhor resume os deveres das criaturas do que o lema fora da caridade não há salvação, por abranger em seu conteúdo toda a essência do mais puro cristianismo. Por isso, a bandeira da doutrina espírita é a caridade, e a sua inscrição é: fora da caridade não há salvação. Base fundamental para a evolução do espírito, porque sem ela, o homem constituiria sua casa sobre areia. É preciso, pois, desfraldar e agitar para todos os irmãos em Jesus esta bandeira de amor, porque ela reúne em si mesma todas as virtudes que caracterizam o homem de bem em comunhão total com Deus. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Pois então, senhores, terminamos a nossa lição falando de caridade segundo Paulo, e que fora da caridade não há salvação. Quanto mais nós pratiquemos a caridade, melhor para nós, melhor para o nosso adiantamento moral, né? Quanto mais nós praticamos a caridade para com o próximo, a gente aprende, a gente cresce, a gente muda os nossos valores. Então, a prática da caridade é a única forma de fazer com que a gente tenha mudanças internas profundas. Então, que possamos praticar a cada dia, começando conosco, com as pessoas mais próximas e com as pessoas depois mais distantes de nós. Que nós possamos crescer e que possamos frutificar, né, todas essas sementes plantadas por todos nós. Espero que essas lições sirvam para vocês e que a gente continue estudando e a gente se vê na próxima semana. Gratidão, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.